leitores! Esse vídeo vai servir um pouquinho de desabafo pra mim em relação a um livro que eu gosto muito e que já teve várias adaptações. Já teve adaptação pra desenho, já teve adaptação pra vários filmes, se eu não me engano, acho que uns 2, 3 filmes tem da adaptação desse livro. E assim, eu sou apaixonada em uma dessas versões, dessas adaptações, mas das outras eu tenho algumas ressalvas, principalmente da mais recente, que eu acho que bate num ponto que pra mim é essencial nesse livro. Então hoje eu vou falar o porquê a magia é metafórica em O Jardim Secreto. Esse livro aqui, pessoal, é muito antigo mesmo. Essa edição aqui que eu tenho não é tão bonitinha, é uma edição de bolso, tem páginas brancas, mas pra mim foi ótimo ler a história dessa forma. Eu conheci primeiramente em um filme que é mais antigo, e recentemente eu descobri que tinha um novo filme dessa história. Só que dava a entender, pelos trailers, por como a capa foi feita, que o título O Jardim Secreto, toda a questão de mágica, digamos assim, que aparece no livro, é colocado de uma forma muito mais literal do que realmente é o livro. E aí, refletindo mais sobre isso, eu percebi que tem muitas pessoas que talvez não tenham entendido o que realmente significa o Jardim Secreto, qual é o objetivo dessa história, qual é, entre aspas, a moral de toda essa história. Então vamos fazer um resuminho. No comecinho do livro, Mary Lennox mora na Índia, e ela é filha de ingleses. Mas por que ela mora na Índia? Porque a Índia, gente, ela foi invadida por ingleses e por muito tempo eles foram dominados por esse povo. Portanto, lá na Índia, eles ainda falam o idioma inglês, eles têm as linguagens deles, eles falam outros idiomas, mas o inglês ainda é uma língua muito presente lá, por conta dessa colonização, digamos assim, dessa invasão que teve no país. E nesse comecinho de livro, a gente percebe que os pais da Mary são super ausentes com ela. Ela é basicamente criada por empregados, por babás, que não colocam uma ordem pra ela, não colocam, enfim, objetivos, lições do que você pode e não pode, porque eles basicamente servem ela, eles são pagos pra isso. Eu também nem sei se eles são realmente pagos ou se, não sei, alguns deles são escravizados, eu realmente não sei, mas ela é uma menina que é colocada num pedestal, com muitas pessoas cuidando dela, mas ao mesmo tempo ninguém amando ela e ninguém gostando dela. Inclusive a mãe dela é considerada linda, maravilhosa, incrível, etc. No entanto, ela é considerada feia. Ela é considerada feia, horrível, chata, rude, egoísta, tudo de ruim que você imaginar é o que essa menina representa nesse começo de livro. Então acontece um surto de uma doença, os pais dela morrem e a Mary fica sozinha. Inclusive, de tão desprezada que ela é, demoram-se dias para as pessoas descobrirem que ela ficou sozinha na casa, porque aos poucos as pessoas que trabalhavam lá começaram a ir embora, começaram a morrer, e ela ficou lá escondida, até que chega lá uma espécie assim de policiais, digamos assim, lá uns soldados verificar a casa, e de repente descobrem que a menina tá lá e ela tá órfã. E a Mary é tão amargurada, tão sozinha e tão sem amor, que ela não solta uma lágrima quando os pais dela falecem, e nem quando ela vai perto de outras crianças que também ficaram órfãs, outras crianças, enfim, que também estão indo buscar outros lares por conta de tudo isso que aconteceu. Inclusive, eles ficam cantando uma musiquinha pra Mary, que é uma musiquinha em inglês infantil, que fala basicamente Mary, Mary, tão do contra, tão contrária, como que você faz pro seu jardim florescer? Será que o seu jardim cresce? Então já é uma referência, inclusive, ao Jardim Secreto. No entanto, ela realmente só sente ódio, só sente raiva, ela só sente desprezo pela situação, porque ela é tratada como uma rainhazinha na Índia, e por mais que ela não gostasse da situação que ela vivia, era uma situação que ela conseguia dominar. Aí ela acaba tendo que morar na casa do tio, que ela nunca vê, que parece que não gosta dela, e ele basicamente não sabe muito bem como lidar com a presença dela, e ele vive viajando, então novamente ela é cercada de cuidados agora da governanta da casa, das outras criadas, só que ela tem um contato com outras crianças. Uma dessas crianças trabalha lá, e a outra criança é o irmão dessa menina que trabalha lá, que é um menino super vivaz. Inclusive a menina também que trabalha lá, ela é super alegre, super feliz, eles são super comunicativos e muito diferentes da Mary. E diante de tantos mistérios que cercam aquela casa antiga que ela tá morando, sons que ela não sabe dizer, se é uma assombração, se tem alguém ali, diante de tantas mudanças, ela acaba encontrando um lugar secreto, um jardim secreto que parece que foi fechado há muito tempo atrás.
E é um jardim que ninguém entra, e ela descobre a porta desse jardim por causa de um pisco, por causa de um passarinho. Então é como se tudo aquilo fosse mágico, como se o pisco conversasse com ela e mostrasse a porta do jardim pra ela, como se todo aquele ambiente fosse mágico e aos poucos fosse modificando ela. Eu só dei uns leves spoilers até agora, mas a partir desse ponto do vídeo eu vou, assim, dar 1000 spoilers, porque eu vou ter que explicar realmente o porquê a magia é metafórica nessa história, então eu vou ter que contar alguns acontecimentos que ocorrem nesse livro. Então se você não tiver lido o livro, se você não tiver assistido o filme, visto nada referente a isso, eu sugiro que você pule, ou enfim, se você quiser saber mesmo, não ligar pra spoiler, pode continuar assistindo que tá tudo bem. Uma das questões que faria o jardim ser mágico, faria o ambiente todo ser mágico, é a mudança da Mary, a mudança de comportamento. Porque aos poucos no livro ela começa a ser mais empática, ela começa a sorrir, ela começa inclusive a ter alguns sentimentos mais fortes assim, de coragem, de luta, de curiosidade, coisa que ela não tinha antes. Então ela começa a despertar algo nela muito bom que antes não tinha. No entanto, essas coisas não são com base na magia, são com base no ambiente que ela vivia, um ambiente que as pessoas começaram a prestar atenção nela, um ambiente que ela conseguiu ter mais contato com a natureza, que ela teve que fazer mais coisas por ela própria, que ela teve que enfrentar novos desafios. Então todo esse ambiente fez com que ela, aos poucos, fosse quebrando aquela parede de gelo em que ela foi construída. E toda aquela questão do pisco, dele ter mostrado o jardim pra ela, de parecer conversar com ela, etc. Eu sei que a gente entende tudo aquilo muito como mágico, né? Só que a gente tem que pensar que a gente também tá um pouco no ponto de vista da Mary, um ponto de vista dessas crianças que consideram sim os animais mágicos. Inclusive tem um período da infância que elas acreditam que, sei lá, objetos têm sentimentos, animais têm sentimentos sim, mas são sentimentos diferentes da gente, eles se comunicam, mas se comunicam de forma diferente. Então acreditar que um passarinho, sei lá, tá acompanhando ela, gosta dela, ou enfim, o passarinho ele simplesmente, nossa, ele comunica com ela, ele quer mostrar as coisas pra ela, não sei até que ponto isso valia. Então não é necessariamente uma magia, mas é a forma como ela enxerga esses elementos que estão acontecendo com ela. Então imagina, um passarinho, ele voa diretamente pra uma porta que tava totalmente fechada de planta, assim, que ninguém entrava. Ela descobre lá a maçaneta pra poder entrar no jardim secreto, e quando ela entra ela pensa, nossa, ele fez isso. Aí o jardim tá todo destruído, acabado e tudo mais, mas ela vai cuidando desse jardim, ela vai cuidando junto com outro menino, que é uma gracinha, né, irmão da menina lá que trabalha na casa do tio dela. E toda essa questão, todo esse amor, todo esse cuidado que eles dão pro jardim, essa dedicação, faz com que o jardim floresça. E o jardim também passa por estações do ano. O jardim no livro, inclusive, nunca ficou sozinho. Esse jardim sempre foi cuidado por um cara lá que trabalhava lá, mas ele não tinha autorização de deixar outras pessoas entrarem no jardim e mexerem no jardim por conta do chefe lá, do tio dela, que não permitia isso por depois que a esposa morreu, porque a esposa dele amava o jardim. Inclusive, esse é um dos motivos dele ser tão amargurado. Na verdade, o maior motivo da morte da esposa dele, que ele fica um homem vazio, sozinho, etc. E os animais gostarem do Dixon, que é o irmão da menina que trabalha na casa dela, é uma questão porque ele é um menino bom, é um menino que tem contato com a natureza, que ele cuida dos animais, que ele tem jeito com isso. Não necessariamente uma coisa mágica, que ele conversa com os animais, e sei lá, os animais entendem ele de alguma forma, não é nada a ver. Mas é por conta desse cuidado, desse carinho que ele tem com a natureza. É normal, gente, pessoas que mexem com isso, pessoas que, enfim, têm esse carinho, têm esse cuidado, que os animais gostam dessa pessoa por algum motivo, por perceber que não apresenta uma ameaça, isso acontece. E uma das partes que talvez seja mais polêmica, o primo dela, que a gente descobre que estava encamado, mesmo que, assim, teoricamente não precisasse, debaixo lá da casa, num quarto, assim, todo, sei lá, sabe, mais fechado, sendo cuidado apenas por poucos empregados, que o pai não via nunca, que era considerado um menino doente, e esse menino do nada ter vida e andar. É que, na verdade, esse menino era super protegido, ele ficava num quarto completamente fechado, ele ficava assim, sem viver, ele não tinha contato com nada, ele não sorria, ele não se divertia, e ele achava que ele tinha uma sentença de morte e que a qualquer momento ele ia falecer, que alguma coisa ia acontecer com ele. E no final, tudo que ele precisava é amor. Eu acho que é isso, gente. A magia desse livro é uma magia metafórica, porque não é magia, é o amor. O amor mudou todos esses personagens, o amor fez eles florescerem, o amor
cuidou do jardim, o amor cuidou de todas as coisas que estavam acontecendo, o amor depois lá na frente mudou o tio, o amor ajudou todo mundo. Eu não sei se vocês pensam parecido, mas essa foi a minha interpretação do livro e dos filmes no geral, e eu gostaria que eles focassem mais nessa parte, no como é importante o contato humano, o contato com a natureza, o contato com os animais, o contato com outras coisas ao invés de sua própria bolha, porque isso é muito importante. Mas e vocês, o que acham? Vocês têm a mesma opinião que eu sobre o Jardim Secreto? Vocês querem acrescentar alguma coisa sobre essa história? Eu realmente gosto muito desse livro, eu acho muito legal. Inclusive é um livro lindo, as crianças que eu conheço que conhecem essa história acham maravilhoso, porque tem vários formatos. Tem formato mais adulto, tipo esse, tem formato um pouco mais infantil, que o livro é um pouco menor, com mais imagens. Os filmes, assim, são realmente mágicos. Quando eu era criança eu amava, então é realmente uma ótima história. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até a próxima!